deixa eu explicar rapidamente então. Eu tenho 71 anos, eu já fui religioso por 50 anos, há 21 eu sou ateu e já escrevi vários livros sobre ateísmo, vários livros sobre outras coisas também, que eu distribuo gratuitamente na internet. Eu faço debates na internet e faço vídeos também. Tudo isso com a finalidade de pregar o ateísmo. A pregar é demonstrar, mostrar o que o ateísmo tem de bom e a diferença que tem para o religioso. Entendeu? E eu tenho família, sou casado, tenho filhos, tudo, agora aqui no Rio de Janeiro. E estou à disposição das pessoas que querem saber a respeito. Eu hoje tinha uma apresentação especial que eu gostaria de fazer. Seria interessante que todos estivessem aí para não perder o fio da meada. Por enquanto é só. Tá bom. Então eu vou passar adiante. É o seguinte. Quando eu estive no Canadá, eu fui convidado por um amigo meu que me levou à fazenda da mãe dele. A fazenda da mãe dele era só neve pura. E não tinha morros, nada, aquela planície muito grande. E eu estava de manhã cedo conversando com a dona da casa, uma senhora muito simpática, que sentou-se à mesa à minha frente e ficamos eu tentando falar inglês com ela e ela falando inglês comigo. Então eu reparei que o sol estava batendo aqui na ponta do cabelo dela. Eu achei que a luz já devia estar incomodando e eu pensei comigo, assim que esse sol lá no horizonte, que chegava por trás da janela, subisse no horizonte, a luz que estava na testa dela ia descer para os olhos dela. E eu fiquei preocupado com isso, cheguei a pensar assim, eu acho que eu vou oferecer ela trocar de lugar, porque o sol já vai bater nos olhos dela. E eu esperei o sol fazer isso e ele não fez. O sol não passou daqui da testa dela, ela naturalmente já sabia disso. Mas eu fiquei impressionado. O que aconteceu lá no Canadá? O sol andou de lado. Ele fez assim, ele nasceu assim e morreu assim. Ele não subiu, que nem aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, a gente percebe, mas ele andou de lado. Bom, isso é curioso pelo seguinte, a nossa cultura religiosa vem lá do hemisfério norte. Lá do Canadá, talvez não tanto, mas é hemisfério norte. Tanto é que o nosso Papai Noel, aqui 25 de dezembro, tem uma roupa representativa de bastante aquecida. Então, a história de Papai Noel veio de lá, as histórias religiosas todas vieram do hemisfério norte. Há muitos e muitos anos atrás, o povo era completamente ignorante e não entendia absolutamente nada, aí ficava espantado com o sol, as estrelas, a lua, aquelas coisas fascinantes que aconteciam e eles não tinham a menor explicação. Para eles era uma bola de fogo enorme que subia no horizonte e esquentava todo mundo e dava vida às plantas, etc. Tal, e eles não sabiam explicar. Muitos desses povos espalhados aí no mundo inteiro, do hemisfério norte, começaram a endeusar o sol. Como era muito comum, eles passaram a chamar o sol de Deus, era o Deus Sol. Então tinha o Deus Lua, tinha os outros deuses também, mas tinha o Deus Sol, que era o mais importante do que todos os outros. Aí acontece o seguinte, eu vou mostrar para vocês a coincidência terrível que tem entre a história de Jesus e a história do Deus Sol. Mas é uma coincidência quase perfeita. Vocês disseram assim para mim, mas a coincidência com Horus, mas Horus não fez isso, não fez aquilo, e que Mitra não foi bem assim, tudo certo. Mas o Sol é inegável. Vou explicar para vocês o que acontece. Existe no dia 23, 24 e 25 de dezembro, lá no hemisfério norte, o que se chama de solstício de inverno. Solstício de inverno é o dia mais longo do ano. E eu vou explicar para vocês por quê. Isso aqui que eu fiz aqui é uma representação da Terra, certo? O peão, quando roda, que a gente jogava o peão na infância, ele roda assim. Não sei se vocês lembram, o peão roda assim, não é? Agora, a Terra não roda desse jeito, ela roda desse jeito aqui em torno do Sol, assim. A inclinação, deixa eu ver se eu estou conseguindo mostrar aqui, a inclinação é sempre para o mesmo lado, assim. Conseguiram entender? Não é assim.
como faz o peão. Ela é assim. Aí o que acontece? Quando o Sol bate pelo lado dela, e ela está nessa posição aqui, que estou mostrando, o Sol bate aqui, em toda ela, ilumina o hemisfério sul, mas não ilumina o hemisfério norte. Repararam aqui? Aqui em cima o Sol não bate, só bate aqui embaixo. Então o Sol ilumina tudo isso aqui, menos o hemisfério norte. Bom, no outro, quando ele está na outra posição, aí acontece justamente ao contrário. O Sol ilumina o hemisfério norte, não ilumina o hemisfério sul. Bom, por causa disso, acontece que existe a cada 6 meses a noite mais longa do ano e o dia mais longo do ano no inverno. A noite mais longa do ano é no inverno, que para nós aqui é dezembro, verão, para eles lá é inverno. Então, como o Sol bate diretamente aqui, certo? A Terra está girando assim, aqui em cima nunca é escuro, nunca é noite. A noite fica aqui embaixo. 6 meses de noite aqui, 6 meses de sol aqui, certo? Bom, acontece que esse Sol que está no horizonte, no dia 22 de dezembro, ele fica parado no horizonte, como se estivesse parado, porque ele não sai daquele lugar ali, ele fica fraquinho, quase descendo no horizonte, e não sai mais dali. Então o que acontece? Dia 22, 23 e 24 de dezembro, o Sol não se mexe. Os antigos, as pessoas, os místicas antigas, achavam que o Sol, diziam que o Sol tinha morrido. Muito bem. No dia 25 de dezembro, o Sol dá a impressão de que renasce. E ele começa a se mexer de novo, só que agora no sentido contrário. Então, se ele mexesse assim, ele agora começa a se mexer assim. Isso é uma impressão em função da posição da Terra e a posição do Sol. Você tem essa impressão, claro que o Sol não se mexe, mas você tem a impressão na Terra que o Sol se mexeu. Ele vinha assim, parou aqui durante 3 dias e começou a voltar. Esses 3 dias e essa data de 25 de dezembro não é coincidência. Todos os deuses solares usam essa mesma data de 25 de dezembro e usam esses 3 dias como se fosse o Deus morto e o terceiro dia como o Deus ressuscitado. Repare que isso aí é uma mitologia dos povos antigos. Muito bem. Quando o Sol está na pior situação, que é lá embaixo, bem fraquinho, 3 dias parado, quase morto, o que tem acima dele exatamente é a constelação do Cruzeiro do Sul. Então o Sol está muito perto da constelação de Cruzeiro do Sul. Eles diziam que o Sol morreu na cruz. Ok? Bom, no dia 25 de dezembro existe o alinhamento de 4 estrelas. Aquelas que nós conhecemos como as 3 Marias, que lá no hemisfério norte chama-se os 3 reis. E a estrela, me falou o nome agora? Falhou o nome, porque de repente falha mesmo, é assim mesmo. É a estrela mais brilhante que tem no céu nessa época. Os 3 reis e essa estrela, a Sírius, lembrei agora, estão alinhadas exatamente na direção de aonde vai nascer o Sol. O Sol vai nascer aqui, deixa eu ver se melhor aqui. As estrelas estão alinhadas assim, as 3 e mais uma. Essa estrela principal aqui, que ilumina, é o que chamam também da estrela de Belém, aquela estrela que chama, que anuncia todos os deuses que nós chamamos deuses solares, e também anuncia a história de Jesus. As 3 Marias, ou os 3 reis no hemisfério norte, representam os 3 magos que vieram presentear Jesus Cristo. Então, repara uma coisa, o Sol morreu, o Sol ressuscitou, certo? Os 3 magos vieram apresentar, são as 3 estrelas, e uma estrela maior que avisa a chegada do renascimento do Sol. Outra coisa, o Sol, durante todo o ano, ele caminha, e os observadores daqui, antigos, começaram a reparar que ele vai passando através das constelações. Passa sobre embaixo de uma constelação, 2, 3. Essas constelações nada mais são que os signos do zodíaco, certo?
E esse zodíaco é muito conhecido, porque são as instalações que a gente conhece aí nesse calendário que a gente tem aí de adivinhação, se agora o nome. Então, esses 12 signos que são dos zodíacos, que estão acompanhando o Sol na sua trajetória anual, representa os 12 apóstolos que acompanham Jesus nessa história toda aí. Eu não me lembro no momento se tem mais outras coincidências, tem coincidências da Páscoa também, etc. Tal. Mas é flagrante essa coincidência, esse tipo de cópia das coisas. Que cópia de quê? Cópia dos deuses solares, cópia de quem inventou o primeiro Deus Sol. O primeiro Deus Sol passou para o segundo Deus, foi para Amida, foi para Horus, foi para Buda, foi para Krishna, foram outros deuses. Tem mais de 50 deuses que acompanham essa mesma história. Então, 3 dias morto, no 4º dia renasce. Também é o mesmo dia que ele nasce, né? 25 de dezembro. É anunciado por uma estrela maior, tem os 3 magos que vêm a presentear, a confirmar o nascimento do Sol, o nascimento de Jesus, e ele tem 12 apóstolos que percorrem 12 signos do zodíaco, certo? Você não acha que isso aí, ainda mais considerando os outros deuses que têm histórias similares, todos nasceram no dia 25 de dezembro, morrendo, ficando 3 dias mortos, depois ressuscitados, e tem a ver com a história do Sol, com a mitologia do Deus Sol, certo? Eu acho que não tem outra alternativa. Tá? Pode falar alguma coisa agora, comentar. Essa explicação do Deus Sol está no primeiro capítulo do livro, dos mais recentes que eu fiz, que é A Verdadeira História de Jesus Cristo. Eu acho que tem até umas ilustraçõezinhas e está bem explicado. É o primeiro capítulo que eu achei que é muito importante, certo? Isso não pode ser coincidência. Não, eu não sei isso. Eu não entendi bem o que você falou, mas eu vou explicar para você. A coisa que, inclusive, muita gente fala, porque está escrito no meu primeiro livro, Ateu, graças a Deus, conta mais ou menos a minha biografia histórica, religiosa, a minha biografia religiosa, certo? Muitos dizem que eu virei ateu porque o meu filho morreu, certo? Isso, primeiro de tudo, não é verdade, que muita gente, quando o filho morre, vira religioso, aí mesmo que vai para a igreja, aí mesmo que vai pedir perdão dos seus pecados, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu fui religioso 50 anos, mas já desde criança, para você ter uma ideia, entre 8 e 10 anos, eu me lembro disso perfeitamente, eu me pendurei pelos pés numa barra, quase caindo, se ventasse um pouquinho, era capaz de cair, e desafiei a Deus. Olha, 8, 10 anos, eu era uma criança. Eu disse assim: Deus, você existe mesmo, prove me derrubando daqui. Eu era uma criança, tá certo? Mas eu era cético. Eu vivia numa família de religiosos, eu assistia lá aqueles coisas de macumba lá da minha avó paterna, e o desespero da minha avó materna, que era católica e ficava fazendo oração para achar o carretel de linha que ela perdeu, pedia para Santo Antônio e tal. Então eu vivi nesse meio, e com 8 anos eu comecei a duvidar dessa história, certo? Então eu fui vivendo, eu me casei com uma evangélica, aí me casei com uma evangelismo. Para eu conquistar ela, eu tive que ir para a igreja dela, tá certo? E aí acabei casando com ela, mas casei com ela e com a religião dela. Então eu continuei preso na religião. Depois vieram filhos. E filhos, você sabe, a gente gosta, amamos muito os nossos filhos, nós não queremos que aconteça nada de ruim para eles. Então, mesmo que eu estivesse duvidando de Deus nessa época, eu não ia fazer nenhum desafio a Deus, porque se ele solta lá uma praga contra um filho meu, faz uma doença para eles, como é que eu ia me sentir? Vamos supor que meu filho ficasse seriamente doente, eu ia me sentir que foi um castigo de divino, né? Poderia me sentir isso. Então, eu ficava quieto, não falava nada, apenas engolia aquilo tudo em seco, embora desacreditasse, certo? Quando eu vivia arranjando desculpas para Deus, porque as coisas não davam certo, e eu achava que Deus estava errado. Como é que pode Deus fazer isso, permitir que aconteça isso, aquilo? A pessoa é religiosa, uma igreja inteirinha desaba, mata todo mundo, as pessoas vão para uma excursão religiosa para Aparecida, os ônibus se incendeiam, todo mundo morre queimado no meio do caminho. Essas coisas não batiam na minha cabeça, tá entendendo? E eu vivia achando que
pô, desculpando a Deus. A principal desculpa que eu dava para Deus é a seguinte: eu não era um cara de abastado, não tinha muita grana, eu era trabalhador, sacrificado, às vezes ficava desempregado e tudo mais. Então eu ficava reclamando de Deus, mas eu ficava pensando também o seguinte: poxa, eu na verdade sou um sujeito muito rico, eu sou milionário, eu já tinha 3 filhos nessa ocasião, nasceu o quarto, todos 4 saudáveis, bonitos, fortes, inteligentes. E eu pensei, eu trocaria meus filhos por um caminhão de diamantes ou trem cheio de ouro? Pode me oferecer? Eu não troco. Então, por esse aspecto, eu era milionário, muito. Eu tinha muito dinheiro, tinha muito poder, porque eu tinha os meus filhos perfeitos e saudáveis, certo? E aí foi quando um filho meu morreu, faleceu estupidamente. Deram um tiro no peito dele para levar uma bicicleta. Assim, bobamente pisaram, mataram com quem mata uma barata. Eu aí pensei assim, olha, Deus acabou. Eu estou pensando que a única coisa que ainda eu tenho de dádiva divina são meus filhos. Como é que um filho meu morre estupidamente desse jeito? Então também não é aí. Se também não é aí, meu amigo, é o quê? É mais nada. Mentira. Aí eu cheguei à conclusão séria que eu já vinha durante muito tempo já mastigando. Realmente não existe Deus nenhum. Aí eu cheguei a essa conclusão por todos os fatos, todos os fatores que foram do meu passado até esse dia. E daí para frente eu ainda fiquei esperando alguma reação. Para evitar a dúvida, eu mandei Deus para tudo quanto foi lugar, você está entendendo? Mandei, eu embravejei, eu xinguei, Espírito Santo, quero isso, aquilo, não quero saber de mais nada, e papai, vou cuidar da minha vida. Meu amigo, não aconteceu nada comigo. Minha vida ficou ótima, não ficou, não foi por causa disso, mas minha vida manteve-se muito bem, eu consegui trabalho, eu me separei dessa primeira esposa, eu casei com a segunda, uma menina formidável, eu fui feliz, hoje eu tenho quase todas as coisas que eu quero, eu não tive nenhum castigo, ninguém mais morreu na minha família, ninguém teve doença, não tem nada. E eu hoje escrevo livros contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra tudo que está aí. Eu digo, a maior prova da inexistência de Deus sou eu, a minha própria vida, tá certo? Porque se existisse, eu deveria ter recebido um castigo já, não acha? Então, foi por aí que, foi por causa disso que eu comecei a escrever os livros, porque eu durante a minha juventude, muitas vezes preguei o Evangelho nas igrejas, eu convencia todo mundo daquilo que eu não tinha certeza, mas eu tinha uma boa conversa, então eu convencia eles. Depois eu me arrependi disso tudo. E uma das formas de eu me redimir dessa minha falta, desse pecado, desse crime que eu fiz, de ensinar mentira para as pessoas, é agora contar a verdade através dos livros que eu distribuo gratuitamente. É só isso. Deixa um instantinho. Deixa eu falar um instantinho e não esqueço. Não esqueço. Olha, eu já expliquei para você que eu sou ateu porque eu não acredito em Deus. Que eu desacreditei quando a essa época que o meu filho faleceu, para mim foi basta, para aquilo acabou. Então eu não acredito mais. Agora, não é só por isso, e não é só por causa do Deus Sol que eu digo que Jesus não existe. É ter uma série de outras, muitas razões. Eu tenho um livro com 300 páginas explicando detalhes de tudo isso. Então não é um só fator. Esse fator do Deus Sol eu acho crucial, eu acho ele importante, que é uma excelente comparação que você faz, a história de Jesus com a mitologia que existe no mundo, no passado e no presente. Entendeu? Mas não é só isso. Se fosse isso, eu escreveria um livro, como eu falei aqui para você aqui, em 5 páginas, eu acho que eu resolvia esse assunto. Eu tenho um livro de 200, 300 páginas, fiz um outro em seguida dando checkmate, acabando com o que sobrou ainda, quando eu contei a história, a sequência da história de Jesus Cristo, o que aconteceu, como foi que aconteceu durante todas aquelas épocas, desde o século I, início do século I. Então, não é só um fator. São muitos fatores. Você acabou de escutar um dos fatores que eu expus, que eu acho que é muito importante, certo? Coloquei no primeiro capítulo do último livro, mas não é só esse. Tem mais de 200. Então, se você ler, lamentavelmente você não gosta de ler. Que aí onde a leitura justamente é o detalhamento. Se eu ficasse contando para você aqui o meu livro, eu ia levar aqui, eu acho que uns 3 dias falando, explicando tudo aquilo. Quando você lê, você absorve aquilo tudo rapidamente. Eu não preciso falar, ninguém precisa falar. Está entendendo?
Mas pode acreditar pelo menos no que eu estou dizendo. Você sabe que eu sou um cara sincero. Você já sentiu que eu sou uma pessoa séria, que eu sou sincero, não é? Não é só esse fator, esse é um dos fatores. Vou dar um outro exemplo para você, de fatores. Olha, eu tenho uma lista de 150 personagens históricos, escritores, os mais consagrados, não é só escritor. Eu tenho uma lista do século I e tenho uma lista que vem até hoje, inclusive eu me coloquei nessa lista, de pessoas que não, ou seja, que participam do mesmo pensamento que eu. Eu digamos assim, me calquei neles mesmo, porque eles pensam como eu. Jesus Cristo não existiu. São 150 personalidades seríssimas que no primeiro século, ninguém citou o nome de Jesus Cristo. Aliás, nem de Jesus Cristo, nem de Jesus, ninguém citou. Não tem um escritor, nem uma carta de uma pessoa para outra, ninguém. Quando existiu alguma coisa semelhante, que a pessoa diz, mas tinha Plínio falou não sei o quê, era de Crestos. E Crestos era o líder dos essênios. E os seguidores de Crestos chamavam-se cristãos. Então, quando a pessoa fala de cristão, não é de Jesus Cristo, falou de cristão, refere-se a Crestos. Isso no século I.